Oi, gente, tudo bom? Desculpa aí a demora. Mas, bom, hoje eu vou estar falando um pouquinho aqui sobre quanto, portanto, métricas de produtividade na gestão de uma unidade de inovação. Eu quero falar um pouquinho, né? Eu vim aqui em nome do meu chefe, ele não pôde participar, então eu vim em nome do Henrique Porat, que é o meu gestor lá no Nainova, que é o núcleo de inovação do Senado Federal. Nós somos um núcleo de apoio à inovação, então, basicamente, a gente funciona por demanda, né? A gente oferece serviços e o pessoal vai atrás da gente para fazer algum projeto, fazer alguma coisa. Lá, eu sou UX designer, eu trabalho especificamente com os projetos de UX, eu também faço alguns projetos de design de serviço, mas eu foco mais no de UX, que é o que eu mais gosto. E é o que eu mais estudo para estar fazendo. Então, basicamente, essa sou eu. E esse é o Nainova, né? É o nosso núcleozinho que a gente já está há um tempo aí. Eu entrei lá como estagiária e agora estou lá contratada e a gente já está aí mais de 4 anos aí com o Nainova. E eu vim aqui falar um pouquinho sobre como que a gente entrou em plano de gestão. Eu vou chegar lá, o que é plano de gestão, o que está acontecendo. Mas antes disso, como a gente fez essas métricas, como que a gente começou a metrificar melhor as coisas lá no Nainova, né? Não começou exatamente na época da pandemia, mas a pandemia deu um bom avanço nisso para a gente começar a realmente pensar como que a gente vai metrificar as coisas, como é que a gente, né, organiza o nosso trabalho. Antes era uma coisa meio confusa, a gente acabava pegando qualquer trabalho, alguém chegava lá pedindo alguma coisa muito louca, a gente pegava mesmo assim, fazia, porque nem a gente entendia direito muito bem o que a gente faz, né? Acho que fica difícil gerir o trabalho quando nem você mesmo entende muito bem o que você está fazendo. Então, com a pandemia, a gente forçado a ficar em casa, a trabalhar remoto, a estar fazendo as coisas de uma maneira completamente diferente, a gente viu a necessidade mais urgente de organizar isso e deixar tudo muito certinho. Então, aí, agora ficou. Quando a gente, então, começou a organizar, a gente decidiu fazer a nossa carta de serviços. Com a carta de serviços, a gente conseguiu especificar muito bem o que a gente faz, como a gente faz e quais etapas a gente faz para cada coisa. Então, a gente dividiu tudo bonitinho, colocou, cara, você quer um projeto para fazer um aplicativo? Massa. A gente vai fazer assim, assim, assado, tem os termos de abertura, termo de encerramento, a gente tem todo o passo muito bem definido e isso é tudo muito bem acordado com todas as pessoas que fazem algum projeto com a gente. Então, a pessoa já sabe o que ela vai receber, o que vai acontecer no meio do processo e a etapa do que está acontecendo. E, quando a gente voltou para o presencial, né, depois do caos da pandemia, a gente voltou para o presencial, a gente acabou, como a gente dividiu tudo muito bem, a gente conseguiu entrar no plano de gestão. Lá no Senado tem esse modelo híbrido, que se chama plano de gestão, em que a gente pode trabalhar de casa, mas sem bater ponto, né, contanto que a gente comprove trabalho por projetos. E a gente aproveitou, já que já estava tudo organizado com a nossa carta de serviços, com todo o modelo, a gente só metrificou isso para ser as nossas horas de trabalho. Então, o que a gente fez? Aqui são os nossos serviços. Aqui tem muito bonitinho explicando. Então, a gente tem quase 3 grandes áreas, que são a trilha de inovação. Então, em trilha de inovação, a gente dividiu em 2 tipos de projeto, sendo Desafio ou Jornada da Inovação, que é um projeto maior, mais parecido com um evento, em que geralmente a gente roda internamente, não chega a ser um evento grande, né, mas é grande lá no Senado, em que o pessoal consegue dar ideias, rodar projetos, no geral. Ele é um dos maiores projetos, então a gente foi metrificando as horas, pensando que ele seria um projeto mais robusto, tanto é que você pode ver que as horas ali são um pouco maiores, mas também tudo foi metrificado de acordo com projetos que a gente já fez antes. A gente já rodou todos esses tipos de projeto, e a gente foi vendo quanto demorava, mais ou menos, para fazer cada etapa. Então, foi algo mais ou menos tipo, cara, vamos ver quanto esforço a gente coloca nisso, a gente passou um tempo realmente medindo, assim, tipo, cara, contando no relógio, botando, tipo, pô, quantas semanas a gente passou fazendo isso, cara? E foi anotando e fez essas horas baseadas nisso. Levantamento de desafios e oportunidades, a gente realmente foca em um projeto mais curto, então ele só tem 3 etapas, ele é um termo de abertura, uma elaboração de diagnóstico e um encerramento do projeto. Ele é quase um projeto só para entender o problema. A gente vai pegar aquele problema, vai entender ele, fazer uma oficina para entender esse rolê que está dando
encerra o projeto e provavelmente inicia um outro. E aí a gente tem apoio a projetos de inovação, que são orientações metodológicas e aplicação de ferramenta, quando a gente quer fazer algo bem mais pontual. Então, também são aplicações que a gente faz muito mais pontuais, são coisas que dá para fazer várias ao mesmo tempo, consegue ser uma coisa mais prática. E os maiores projetos que a gente tem são de design de serviço. O de UX está dentro do design de serviço, a gente chamou de design de serviço para ampliar um pouco a gama de possibilidades, mas, no geral, também um dos projetos maiores que a gente tem. Ele geralmente demora mais tempo, são projetos mais extensos, com etapas maiores. E introdução de inovações, que também tem uma pegada semelhante ao de design de serviços. Mas, basicamente, o importante a gente saiu metrificando tudo para deixar tudo muito bem claro e entender o que a gente está fazendo, quanto esforço a gente está fazendo. E, cara, basicamente, trabalhar nesse modo, né, de meio híbrido, com tudo metrificado, às vezes a gente acha que nossa, 1000 maravilhas, né? Eu vou trabalhar de casa, não vou ter que bater ponto. E sim, tem 1001 coisas que são ótimas. É isso, eu realmente posso trabalhar de casa, não tenho que ir para o Senado todo dia, mas, em compensação, exige um nível de organização muito maior. A gente tem que estar constantemente fazendo reunião semanal, então a gente usa muito metodologia ágil para poder manter, inclusive, essa organização. A gente tem Kanban de tudo, o que a gente está fazendo, cada um tem o seu Trellozinho lá, o que eu estou fazendo, o que eu estou entregando. Tem o lado bom de ser híbrido, então, se a gente tem alguma coisa para resolver em conjunto, geralmente a gente marca, não, vamos se encontrar, a gente resolve presencial, que é mais difícil resolver online, né, que é meio chato, e, em compensação, se der para resolver online, a gente já faz tudo lá online. Tem as problemáticas também, que, tipo, no Senado eles acabam cobrando muito mais quem trabalha de plano de gestão, já que, em tese, eles têm essa teoria de que talvez seja trabalho meio de corpo mole. Então, eles cobram muito mais, a gente tem que comprovar muito mais trabalho. Então, toda vez, a cada trimestre, a gente tem que apresentar a planilha falando, isso foi tudo que a gente entregou, isso aqui estão as horas, está tudo aqui. Então, tem vários lados positivos, como também tem vários lados negativos. Acho que, da mesma forma que trabalho presencial, tem lados positivos e lados negativos, e faz parte de qualquer trabalho e qualquer momento. Mas eu acho que é isso. Metrificar esses projetos e essas coisas é possível. Basta realmente focar, organizar, entender o que vocês estão fazendo, qual serviço vocês estão aplicando e marcar direitinho, porque depois funciona. E eu acho que é isso, gente. Essa explicação foi mais brevezinha, ainda mais porque ela era mais o meu chefe, então eu vim aqui mais em nome dele, mas caso vocês tenham alguma pergunta, alguma coisa, eu posso responder também. Alguma dúvida? A gente também é do Laboratório de Inovação. Meu nome é Raquel e eu também sou de um laboratório de inovação e do Laboragov, do MGI, Governo Federal. E a gente também tem o interesse em metrificar, inclusive para prestar contas, tanto para as lideranças quanto para o nosso público-alvo, que são os servidores públicos federais, né? E nós também já usamos muitas ferramentas, né? A gente usa o Asana, Asana, não sei, o Trello, Project, e nós gastávamos mais tempo alimentando o Trello e era um processo que eu alimentava depois, não para planejamento, do que fazendo efetivamente. Então, nós desistimos de várias ferramentas. Hoje, a gente faz um planejamento no Miro e cada um gerencia da sua forma, usa as ferramentas. Queria que você falasse qual é uma experiência dessa de usar o Trello, esses mecanismos, e como que vocês conseguiram superar ou não essa dificuldade de gerenciar por esses... Então, tipo, o Trello realmente é um problema. Não, o Trello é um problema, assim, tipo, no geral, eu acho que vai muito de perfil. Eu, geralmente, consigo me organizar melhor no Trello, mas, por exemplo, um dos meus chefes, cara, tadinho, ele esquecia toda semana, e, tipo, é isso, é o jeito dele, entendeu? Tipo, a gente chegava na semana de reunião, e aí, preencheu o Trello? Que Trello? Então, tipo, acontece, sabe? Eu acho que vai do perfil de cada um. Então, tipo, conhecer ferramentas e
testar, eu acho que é uma das melhores ideias, porque você vai vendo o que funciona com cada um e se ajustando, e às vezes até o que funciona melhor com a equipe. Mas um dos pontos que eu acho que foi a grande virada também para a gente conseguir fazer isso funcionar foi que em todo o processo do projeto, né, que tem lá o termo de abertura, termo de encerramento, entrega do protótipo, coisas assim, a gente fez artefatos. E esse artefato é basicamente um formulário. Tipo, é um formulário no Google Forms ou no Microsoft Forms que a gente preenche, tipo assim, fizemos isso, isso, isso nessa etapa, o link está aqui. Então, tipo, tem como a gente revisitar, se a gente quiser, tipo, mostrar para alguém, ele está ali. E tem como a gente manter isso guardado para comprovar depois. Então, quando o Senado pede, do tipo, cadê o trabalho que vocês fizeram, comprovando, tem todos os artefatos de todas as etapas do projeto. Então, lá tem quanto, inclusive, isso gera de horas. Então, a gente já fez uma planilha que linka uma coisa com a outra. Então, se eu gero um artefato de protótipo, por exemplo, já vai ficar salvo no meu nome e automaticamente ele já me dá as horas. Então, eu subo, eu só aperto enviar. Tipo, só aperto enviar, salvo o link lá de onde está o protótipo, né? E ele já vai para o meu banco de horas, digamos assim, falando lá que eu comprovei que eu fiz esse trabalho. Então, eu acho que, tipo assim, cara, é testar. Vai testando, vê ferramentas e vê o que funciona melhor para a sua equipe. Nem sempre o que é melhor para vocês é o que é melhor para os outros. Vai muito de cada um. Mas acho que é isso. Mais alguém? Essa tua pergunta é aquela pergunta do milhão e você está certa, não é com você. Algumas ferramentas elas são mais complicadores, né? Quando a gente vai desenvolver e elaborar alguma coisa que está relacionada à inovação em equipe, do que facilitadores. E elas não se conversam entre si, elas não dialogam. Então, a gente está vivendo num mundo muito engraçado de metodologias ágeis, em que cada uma tenta se resumir em si própria, né? Quer dizer, não cria elementos de conexão proativas para outras, né? Para que você possa dizer. E aí, a minha sugestão é que você ouse criar. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu criei o OKR Canvas. Por quê? Porque a gente tem dois mundos, né, de necessidades. O mundo do Canvas e a gente tem um processo de gestão por objetivos que é muito significativo e atual, que é o OKR. Só que eles não dialogam. Então, precisava criar uma referência, uma ferramenta. Eu disse o seguinte, não encontrei. O que eu vou fazer? Cansei de fazer. Então está criado. E está royalty free. Porque essas coisas a gente tem que colocar royalty free, porque senão a inovação, onde a gente quer que ela ande, que é na gestão da administração pública, ela não anda, ela continua compartimentalizada. E a gente ainda tem que lidar com esses processos que a gente sabe de ferir suscetibilidade, porque a gente está num determinado órgão X, aí a cultura da inovação é do órgão X, a gente está numa cultura do órgão Y, a cultura do órgão Y, Z, não, isso aqui você mostra, isso aqui você não mostra, isso aqui você guarda um pouco, deixa para mostrar lá para frente, e a gente não inova porcaria nenhuma, né? Então, mais uma vez, fica o convite para que vocês possam ousar fazer esse tipo de coisa acontecer em equipe. É possível acontecer e criar e elaborar esses novos instrumentos e ferramentas. Eu tenho pelo menos uma meia dúzia, inclusive painéis de controle, que podem mostrar para vocês se aquela ideia que está sendo desenvolvida no projeto ele está com sinergia tecnológica ou não, inovadora, e eu coloco à disposição de vocês. Mesmo, assim, tipo, o pessoal falou assim, pô, Esteves, eu fui pegar você me deu um caminho da pedra, que eu fui pedir uma consultoria, a consultoria estava cobrando R$35 mil para mim. Você me deu um negócio melhor do que a consultoria ia me dar, com certeza, porque eu não sei quem era. Eu estou usando aqui e você não me cobrou nada. Eu falei assim, lembra de mim quando você precisar de alguém para alguma coisa, né? Eu pago um almoço, pelo menos. Mas, e vocês devem fomentar isso, né? Para além das fronteiras do que vocês representam nos laboratórios de inovação. Isso aí, então fica aí, adorei o trabalho de você de métrica, eu acho que pode ser replicado, vai guardar aí as características de cada um mesmo. E quem quiser tem lá o QR, procura, acessa, e aí eu mando para vocês o material.
vocês ainda topam me escutar por mais tempo, porque aí a próxima palestra ainda é minha. Show, a próxima é minha também, então se vocês ainda quiserem me ouvir, tô aí. A parte de métricas, tem a parte de horas, tem a parte monetária também, de recursos, eu não cheguei a ver direito. Desculpa. Nessa parte da métrica, quais são os itens que são medidos? Eu vi essa questão da horas na tabela, mas tipo, ficou pequena a fonte para mim, eu não consigo ver quais são os outros dados ali que estão sendo avaliados. Aqui a gente colocou atividade, né, que é o tipo de atividade. Valeu. Aqui a gente colocou a atividade em si, então aqui tem exatamente o que a gente está fazendo. Então, tem a abertura de projeto, aí a elaboração de diagnóstico, elaboração de proposta. Aqui embaixo, por exemplo, tem a elaboração de proposta de solução, com teste de protótipo com o usuário. Esse meinho aqui é onde a gente especifica melhor o que a gente está fazendo de fato, o que vai entregar no final. Então, o artefato em si vai ser essas atividades aqui, né? Aqui, em artefato, é só o nome, a nomenclatura que a gente deu para cada artefato. Então, o termo de abertura a gente apelidou de TAP, e o termo de encerramento a gente apelidou de TAP. E tem alguns apelidinhos, né, que a gente deu para cada artefato, só para facilitar mesmo na hora que a gente for debater entre si e fazer os artefatos. E aqui o código é mais para a gente também... Essa parte aqui é toda de código, é só para também subir esses arquivos depois, mas não é nada demais. E aqui as horas é só realmente a quantidade de horas que a gente fez de média para cada etapa que a gente estava fazendo. Então, para abertura de projeto de desafio de inovação, a gente leva em média 50 horas, mais ou menos. E isso também varia para cada projeto. Tanto é que projetos mais ali embaixo tem a abertura de projeto que vale a 23 horas. É um projeto que a gente consegue resolver essa abertura mais rápido. A equipe é fixa, sim. Somos dedicação exclusiva. Somos 5. A gente não tem essas características. A minha equipe não é dedicação exclusiva. Nem sempre é fixa. Mas tem essas coisas. Por isso que eu quis entrar no detalhamento maior. Essas questões dessas atividades, elas são entregas. Isso, são entregas. Para você fazer isso, provavelmente você vai detalhando em tarefas, vai descendo. Isso. Dentro de cada uma dessas atividades, dentro delas tem, digamos, mini tarefas, né? Tipo, sei lá, vou fazer esse termo de abertura. Eu tenho que fazer o briefing com o pessoal, eu tenho que ir lá fazer a apresentação de PowerPoint, eu tenho que ir lá e fazer o documento de Word, várias coisinhas assim. Mas a entrega final é esse termo de abertura. A mesma coisa vale para os outros pontos. Então, eu vou fazer o protótipo. Então, eu preciso desenvolver esse protótipo, fazer o desenho dele, testar com os usuários, e no final eu entrego o artefato protótipo. Vocês, no caso, compartilham também esse nível de detalhamento menor? Sim, a gente compartilha também. Que aí era o que eu estava falando para ela, que aí esses ficam mais para o Trello, que aí a gente tem lá dividido. Precisa fazer isso, quem está responsável pelo quê. Que aí essas subdivisões ficam mais lá dentro. Eu uso o Trello, mas gosto dessa questão da organização, que permite, assim, da gente saber o que é que está fazendo, acompanhar. Mas estou sentindo falta de algumas coisas, tipo, eu gosto muito da questão de ser relacional, essa questão de tabelas, eu fui criado com tabelas. Tipo, surgiu um campo novo, eu quero criar uma outra variável, aí eu acho que o clica está se tornando melhor para mim. Legal. A gente também tem ela toda no Excel também. A gente conseguiu botar uma boa parte também. A gente meio que fica fazendo esse acompanhamento também no Excel. Se eu não me engano, tem como passar o uso do Trello virar um Excel. Então... Eu tentei fazer, fazendo Scratch. Sim. Depois ele gera um arquivo JSON e a gente vai usar o Canvas para fazer essa situação. Sim, legal. Demora um pouco, mas a gente consegue fazer. Como a gente usa tudo na Microsoft, fica tudo muito conectado. Então, as coisas do Planner... aí as coisas do Planner funcionam no Excel, que funciona nos outros, então tudo consegue se juntar muito fácil. Eu não sei se é o tema da próxima, mas caso não seja, vocês também têm indicadores de resultado, por exemplo, assim, quantas áreas foram atendidas,
vocês também trabalham com indicadores de resultados? Por exemplo, quantas áreas foram atendidas, quantas pessoas foram impactadas, qual o tipo de serviço mais demandado, se mentoria, se oficina, quantas pessoas envolvidas no projeto. E vocês trabalham também com BI, por exemplo, você tem isso divulgado, não sei se site ou aberto. A gente queria aproveitar essa experiência também. Então, a gente começou a medir melhor isso agora. Tipo, a gente tinha uma noção, mas a gente começou a realmente oficializar essas métricas de resultado, de quantas pessoas participaram, tudo agora. Então, a gente está desenvolvendo ainda como coletar esses dados, como acertar tudo bonitinho. Então, cara, sinceramente, ainda está bem no início, entendeu? Mas, no geral, pela experiência, assim, os projetos mais demandados ultimamente têm sido de UX. Eu tenho feito muito aplicativo, site, refeito, inclusive, muita coisa. E a gente acaba fazendo muita oficina também de orientação metodológica, alguma coisa mais pontual. Esses são os 2 serviços que mais saem. Mas, no geral, também, de pessoas, geralmente, o de desafio de inovação, que é esse evento maiorzão, é o que mais pega pessoas, né, assim, no geral. Os outros acabam ficando meio limitados às pessoas que já conhecem a gente. Então, a gente também está meio que trabalhando agora para expandir e fazer com que outras pessoas conheçam a gente. Acabava ficando meio de boca a boca, assim, então todo mundo é sempre o mesmo grupinho. E a gente começou, não, vamos expandir, vamos fazer isso ir além, conhecer mais gente, para estar trazendo mais gente também. Então, é isso, a gente ainda está realmente indo atrás disso daí. Não sei se responde tão bem a sua pergunta. Que bom. A minha pergunta é mais uma contribuição à discussão que está em andamento, levantada pela colega, que, assim, pela minha experiência como gestor, na minha opinião, eu penso o seguinte: a gente tem diversos estilos de gestão, né? Desde aquela mais antiga e assim arcaica, que é de comando e controle, e as pessoas fazem porque manda quem pode, obedece quem tem juízo e acabou. Eu não gosto muito disso. Aí, agora também tem gestão democrática, né? O problema é quando a gestão é democrática demais, a equipe, ninguém faz nada, porque o chefe não tem autoridade, né? O que você acha? Eu não acho, eu não concordo, eu também não concordo, não sei o que, não acho isso, acho aquilo. Todo mundo acha um monte de coisa e ninguém faz nada. Então, eu acho que pode ser feito, sim, uma gestão democrática, mas chega uma hora que o líder ou a líder tem que olhar, assim, ouvir as opiniões de todo mundo. Obrigado, mas vai ser assim. Acabou. E eu acho que documentação de projeto é que nem tomar vacina, como o Esteves estava falando ali. Eu posso chegar aqui e falar, olha, eu acho que eu não vou tomar vacina, não quero. Eu não posso fazer isso porque eu não vivo isolado, né? Eu não sou um ermitão. Eu estou aqui no meio de vocês. Então, se a gente tem interesses coletivos, o interesse coletivo vai se sobrepor a eventual interesse individual que eu tenho aqui de não tomar vacina. Então, acho que documentar projeto é a mesma coisa. Não é uma questão assim de, eu gosto, não gosto. Não é questão de gostar. Quando a gente não documenta os projetos, a gente tem que levar em consideração que a documentação de projeto também é gestão de conhecimento. Evidência de entrega, gestão de conhecimento. Poxa, se eu não tivesse processo documentado, eu não ia ter condições de gerenciar 5 empresas. Por quê? Não tem como ter visibilidade. E eu pesquiso por palavra-chave. Como é que resolve esse problema mesmo? Pesquisa a palavra-chave. Olha, há 5 anos atrás, passamos por exatamente essa situação, a solução é essa. Tem que estar documentado para isso acontecer. Quando a gente não documenta o processo, aumenta o nível de conhecimento que está só na cabeça de uma pessoa. E a gente tem que gerenciar as empresas de uma forma que a gente tem consciência de que nós somos transitórios, em vários níveis. Né? Transitório no sentido de, eu posso amanhã não trabalhar mais aqui, posso ser movido, posso ir para outra empresa, posso morrer também. Né? Nós somos transitórios nesse sentido também. Então, a gente tem que preparar a empresa para lidar as pessoas como se fossem transitórias mesmo. E a empresa tem que sobreviver. As pessoas têm que transitar pela empresa e a empresa continuar. E, para isso acontecer, é fundamental que tenha a gestão do conhecimento, que a gerência de projetos seja entendido como gestão de conhecimento também, para tirar da cabeça das pessoas e documentar lá aquilo que é um ativo da empresa. E, nesse sentido, eu acho que a forma de lidar com as pessoas que, eventualmente, não têm um talento ou uma vocação ou um temperamento para documentar, vamos botar assim, eu não gosto de documentar. Tudo bem.
A gente gostava de escovar os dentes quando era criança? Não, né? Hoje a gente escova os dentes sem pensar. Mas quando era criança, a nossa mãe tinha que chegar lá, a gente ia chorando, não quero, você vai. Então, tem uma série de estudos de neurociência em cima disso. Resumidamente, os resistentes eles vão espernear por aproximadamente 66 dias. Isso que a ciência diz. Daqui a pouco, aquilo vira hábito, minha pessoa está fazendo e acabou. Na verdade, eu acho que talvez eu tenha dado uma impressão errada da documentação, né, quando eu falei do Trello. A gente não usa o Trello, queria saber da experiência. Mas hoje a gente usa essa parte de documentação de informação, inclusive é um requisito nosso. A gente usou no SharePoint, a gente tem a gente usa o chat, o chat do Teams na comunicação e o Teams. Cada um faz uma... Inclusive a gente tem até um roteiro, como vocês têm, para documentar todas as oficinas, a gente tem melhores insights. Então a gente tem organizado passo a passo, assim. Eu fiquei até nervosa com esse comentário seu. E aí, a gente preza muito por essa documentação, por esse registro, porque chega uma pessoa nova na equipe, como a Marina chegou agora, a gente faz todo um acolhimento para repassar, nivelar o conhecimento, e depois as pessoas podem achar isso. Está tudo na nuvem, nosso site também. Tudo que a gente faz está no nosso site, né? Então, eu concordo plenamente. Acho super importante, porque o dado é público, né? E o trabalho é público, né? Então, nosso papel, e inclusive do laboratório, é de divulgar, de disponibilizar e de incentivar a estourar essa bolha da inovação, né? Então, assim, o seu trabalho está de parabéns. É isso, gente. Querem uma pausa para ir ao banheiro? E aí eu volto a falar. Show, aproveita. Vai para a pausa do banheiro. Obrigada.